Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é massiva, ela é uma representação muito grande. Então, o que representa o fruto do Espírito Santo na sua vida? Então, quando houve uma mudança, em Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, quem que achou pode ler para nós, por gentileza? Então, nós estamos iniciando esse estudo aqui, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo de Deus. E agora em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, fala sobre isso, que ia acontecer essa manifestação. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, observamos aí que é um aspecto importante. Quando houve abundância na operação do Espírito Santo, o fruto infalivelmente aparecerá quando houver essa abundância, né, dentro de nós. Então, outro aspecto do fruto do Espírito é que ele produz santificação. Esse passo é importantíssimo. Então, é o Espírito Divino que ajuda o cristão a entregar mais e mais ao Senhor. Mas eu não entreguei já uma vez a Cristo, aceitei Jesus, levantei a minha mão. Amém, irmãos? Vocês levantaram a mão, entregaram a Jesus, sim, mas não fica por aí, o processo continua. A produção do cristão é para a santificação. Quando a outra vez eu estava ministrando aqui sobre o Espírito Santo, eu falei muito sobre santificação, mas eu quero falar sobre a representação do fruto do Espírito. A santificação é fluente em nossas vidas. Deus quer que nós sejamos santo e mais santo, quando o presbítero começou a dar aquela ministração do presbítero Pedro, o presbítero ali também falou aqui, né, o apóstolo Pedro, em capítulo 1, se vocês acharam onde que ele estava lendo, quem que lê Bíblia já achou rápido, capítulo 1, versículo 13, é isso? Né? Ele falou capítulo 3 e tal, mas eu folhei, não, versículo 1, versículo 13, ele falou sobre a manifestação do Espírito Santo ali também naquele local. Então, o que acontece na mente do cristão, o Espírito Santo? Ele santifica este vácuo, este neutro que fica às vezes dentro do nosso coração, faz com que nós perdemos de vista o foco da produção, que faz com que nós produzimos para o reino de Deus. Então, é o Espírito Santo que ajuda o cristão a ter esta produção, entregar mais para Deus, entregar mais para o Senhor. O Senhor quer que você se entregue cada vez mais, se entregue ao Senhor, e desta forma dominar a velha natureza, aqueles pensamentos que vêm na mente para fazer você deslizar mais. Observamos em Gálatas capítulo 5, versículo 17, vocês podem ler ali, abre a Bíblia, já algum dos irmãos vai ler isso aí para nós. Então, ali nós observamos que alguns pensam que o homem por si pode praticar as boas obras, mas não consegue praticar as boas obras. Por quê? Porque ele depende de Deus, ele depende do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa boa, ele com certeza é uma pessoa santa e pura, e torna nós como pessoas boas para o reino de Deus, e assemelha ao Senhor Deus, e faz com que nós sejamos as pessoas que são marcadores para ir para o céu, merecedores a alcançar o céu. Agora, você é merecedor não somente para alcançar a prosperidade nesta terra, mas você é merecedor para alcançar o céu de Deus, que é o céu para você também. Isso não é verdade? Sim, é verdade. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui para te mostrar que você tem direito
Você tem o direito de voar, de voar, de voar e de voar além daquilo que você pensa. Não fique parado. Aleluia. Faça alguma coisa. Porque quando você estiver parado, seu pensamento começa a pensar. E pensa coisas que não é para você fazer. Então faça alguma coisa para o reino de Deus. Quem que achou Gálatas capítulo 5, versículo 17? Eu gosto de ler essa parte, né? Pode ler para nós. Porque o que a nossa natureza humana quer é quanto o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é quanto o que a nossa natureza humana quer. Vocês entenderam? O que a nossa natureza quer é que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é o que a nossa natureza quer. Então não tem espaço para a carne. É Espírito para lá e Espírito para cá. Espírito Santo para cá e mortificação da carne e santificação para o reino de Deus. Então, é verdade. Ele quer o todo. Ele quer que você pratique o todo. E o que acontece na vida do crente? É isso. Ou é bem diferente? Ou a pessoa fica sofrendo, fica lutando, Senhor, me ajuda eu ser crente, me ajuda isso, me ajuda isso. E esquece de agradecer, obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo está aqui para me fortalecer. Ele já tem te ajudado. Ele já tem te ajudado. Você precisa se esforçar. Primeiramente, você como pessoa, você tem que desenvolver, você tem que se desenvolver esta natureza espiritual cada vez mais voltada para as coisas do Espírito. Que nem a irmã leu Gálatas capítulo 5, versículo 17. O que o Espírito quer é que a nossa natureza também quer, que a nossa natureza também quer, o que o Espírito quer na linguagem mais clara. É isso, irmãos. Você não vive na natureza dessa terra. Quando nós falamos de prosperidade, ela tem que estar ligado ao Espírito. Não é ao dinheiro, não. Que loucura é essa, pastor Marcos? Falar de prosperidade tem que estar ligado ao Espírito, não. É isso, prosperidade é isso. Se o cristão é crente, se a pessoa é crente, quando fala de prosperidade, é voltado para Cristo, é voltado para as coisas de Deus. Porque diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, eu errei muito nisso. Buscando para mim, mas buscai primeiro o reino de Deus. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro tem uma palavrinha lá, e a sua? Eu pensei que vocês não iam lembrar, né? Buscar primeiro Deus e a sua justiça. Essa é a nossa teologia da prosperidade até a geração final. Nós aplicamos essa teologia da prosperidade. Olha aí, é de Deus. Então, quando você busca prosperidade, voltado, com certeza torna-se uma boa consequência na operação do Espírito Santo em sua vida. E como consequência disso, de tal mudança, ela começa a produzir boas ações. Você não ganha e não fica para si. Você ganha e ganha. Olha a diferença. Ganha e fica para si. E você ganha e ganha e ganha. É isso. Você não tem tempo de fechar a mão e ficar para si. Você ganha aqui e já transborda. Se você fechar a mão, você para de ganhar. Mas se você deixar a mão aberta, você recebe e transborda. Você recebe e transborda. Você recebe e transborda. O Espírito Santo de Deus é transbordante. Creia nisso. Recebe alguma coisa, pensa em ajudar uma pessoa. Recebe uma coisa, pensa em ajudar a obra de Deus.
recebe uma coisa e pensa, não, vou ficar para mim, para adquirir para o meu filho, egocentrismo. Não, você recebe de Deus, Senhor, eu quero ajudar a minha família a ser abençoado. E qual que é a sua família? É sua família, é a família cristã. Aleluia. Glória. Claro, a sua família é carne, com certeza, mas você tem que pensar, quando você receber, você tem que pensar na sua família eterna, sua família de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém, irmãos? Vamos buscar o conhecimento, irmãos? Nós sendo pobres, nós enriquecendo a muito. Olha aí, que diferença de prosperidade é essa? Que loucura de prosperidade é essa? Você doa. Amados irmãos, eu aprendi a fazer sites, aprendi a mexer na internet, fazer endereços digitais, e hoje eu passei por uma experiência, pastor Marcos, depois que o pastor chegou lá, uma pessoa lá do Rio de Janeiro, ele está no processo de home office, que eles falam, que não tem como lá, a pandemia, tudo fechado e tal, e não tem condições. Eu apresentei um projeto para ele e falei a qualificação de que valor que é isso, aquilo, e ele falou, mas eu não tenho para fazer isso. Aí eu fui falando com ele, mas com a mão aberta. Falei, não, eu vou configurar tudo para você gratuito, e vai trabalhar e pensa, depois você vê se você vai aprender como eu aprendi também. Amém, irmãos? Então é isso aí, você receber e transmitir também. Você receber e transmitir a prosperidade. O pastor Marcos abriu espaço aqui para me ministrar diante do altar. Esse altar não era esse altar, não era esse altar aqui, irmãos? Era esse altar, só que ele foi aperfeiçoado. Amém, irmãos? Esse altar sempre foi esse altar. Quando eu estava ministrando aqui, eu olhava assim, e quando eu ia passar para lá assim, não tinha essa separação aqui, não tinha essa separação, e eu adiantava o passo para lá, e o Espírito Santo falava assim, mesmo dando estudo, irmão, o Espírito Santo falava assim, volta aqui para o meu altar, e eu voltava de novo, voltava os passos para trás, respeitando o limite do altar aqui. Isso é muito importante, você ver o altar espiritual. Aqui está o símbolo, o pastor Marcos colocou isso aqui, a igreja colocou este altar mais alto aqui um pouco, para uma representatividade, quando a pessoa que não é cristã vem para a igreja e ver que está organizado, mas no mundo espiritual já estava feito isso aqui fazia muito tempo. E a nova igreja aqui neste lugar já está feito, pastor Marcos, já está feito diante de Deus, já está feito. Nós temos que acreditar que o altar de Deus sempre é perfeito, não há nenhuma modificação, mas se nós aperfeiçoamos diante de Deus, porque estamos com as mãos abertas para compartilhar o reino de Deus. É uma consequência, tal mudança é uma consequência, mas Deus, Ele não muda, Ele sempre produz. Nós que começamos a produzir melhor as coisas, gradativamente, de fé em fé, e de graça em graça, e de virtude em virtude. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Se você tem uma capacidade, se você tem um conhecimento, não fique só para você esse conhecimento, não. Eu conheço um técnico, eu conheço muitas pessoas falam, eu já falei, por que você não ensina isso aí para outra pessoa? Não, se eu ensinar, eu vou ter mais um concorrente aí na praça, aí vai me prejudicar. Já pensou? Mas diante de Deus não é isso. Se você ensinar, é isso, pastor Marcos, se você ensinar, muito mais você vai receber, porque você está transbordando, você está passando para outras pessoas, para aquilo que você tem recebido de Deus. Isso é virtude, isso é ensinamento, isso é representatividade do fruto do Espírito de Deus. O que adianta? O que adianta você
ter e não compartilhar, né? Não adianta nada, mas sim você tem que continuar a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então a virtude do fruto do Espírito é isso. Eu quero que um dos irmãos lê 1 João capítulo 4, versículo 8 e Romanos capítulo 5, versículo 5. Nós já lemos isso aí. 1 João 3,16, já lemos. Romanos 5,1. 1 Tessalonicenses 3,16. Mas eu quero que um dos irmãos lê 1 João capítulo 4, versículo 19. Graças a Deus. O fruto do Espírito apresenta novas diferentes virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Elas abrangem os três importantes aspectos da vida do crente. E nós vamos falar desses três importantes aspectos da vida do crente hoje. Primeiro, o aspecto que se refere à vida cristã e a Deus. Então, primeiro aspecto é referente sobre a virtude do fruto do Espírito, sobre a vida cristã e a Deus. E vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem te achou pode ler, por gentileza. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. No aspecto que se refere à vida cristã, a Deus, é isto. Paulo menciona essa lista de virtude colocando o amor em primeiro lugar, pois é dele que parte todas as demais. Já falamos isso aqui hoje, mas estou repetindo novamente, porque teve pessoas que não participaram outra vez, né? Então vamos falando aqui. Então o amor, o que o amor mesmo ele é? Quem pode me responder? A irmã missionária falou virtude. Quem quer falar mais? O que o amor é mesmo? Lê de novo lá para nós, por gentileza, fazendo um favor. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos a Ele porque Ele vos amou primeiro. E 1 João 4, versículo 8 também ela leu, né? E o 19 agora. Então, o amor, ele é a essência de Deus. O amor, ele não é somente uma virtude missionária. Ele não é somente o fruto do Espírito, presbítero. É o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição. É essência. Essência é vínculo. Já pensou? Quando eu comecei a estudar isso aqui e vi que o amor não é somente virtude, não é somente que o irmão falou ali, é um dom, mas sim a essência. Ele é o próprio Deus, a essência do próprio Deus. Quando você pratica o amor, quando você sente o amor, você sente aroma, a essência é aroma. Você sente aroma de Deus dentro de você, porque é expressado nas suas próprias ações, como diz em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 4, 19 e João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito profundo. Quando nós começamos a estudar isso aqui, é sobre a natureza
do Espírito, a natureza de Deus, a representatividade daquilo que nós recebemos em Deus, do fruto do Espírito, nós começamos a entender que é muito mais profundo do que aquilo que nós entendemos, porque quando nós começamos a aprofundar sobre essa essência, esse aspecto que refere à vida cristã e a Deus, nós começamos a entender que nós precisamos trabalhar para que sejamos cada vez mais aperfeiçoados diante de Deus, por Ele, né? E para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 5, nós lemos a outra vez. Colossenses capítulo 3, versículo 14, vamos ler Romanos 5, bem rapidinho, Colossenses 3, 14, porque é bom demais, é muito bom nós participar deste movimento, deste aspecto que se refere à vida cristã em Deus, esta essência do próprio Deus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, isso nos move. Quem que achou pode ler, levanta aí, irmãos, que eu vou falando. Lê então, jovem. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse Espírito de Deus foi dado através deste amor. Graças a Deus, aleluias. Movido por essa tão profunda manifestação, que é o profundo amor de Deus, que Ele nos enviou, esse Filho amado, querido, também pela força desse mesmo amor, Jesus ofereceu-se no Calvário para a nos redenção, nós sabemos disso, graças a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, também fala sobre isso. Ele deseja que esse amor também opere em nós, produzimos ações idênticas com relação ao próximo. 1 João 3,16. O pastor Marcos, eu ouvi o pastor Marcos já falando muito sobre 1 João capítulo 3,16, falando assim, filhinho, não é isso? Vamos ler lá isso, né? Sobre 1 João capítulo 3,16, não é João capítulo 3,16 não, é 1 João capítulo 3,16, viu, irmãos? Lá no final da Bíblia lá. Então, isso aí, este amor nos traz gozo e alegria, paz, harmonia com o seu próprio amor, a harmonia do amor, gozo, alegria, onde o amor se apresenta vivo e dinâmico, aí existe alegria, prazer, satisfação e bem-estar. A última vez que quando eu estava falando sobre o Espírito aqui, o estudo sobre o Espírito Santo, eu ia falar sobre o dinamismo do Espírito Santo. Não sei se vocês lembram, quem que ouviu aqui o último estudo falando que eu ia falar sobre o dinamismo do Espírito Santo, mas o Senhor me tocou, o pastor Marcos, igreja, obreiros, a fazer uma recapitulação, um review destes estudos que nós passamos aí, para nós começarmos de novo a falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, por isso que eu estou falando novamente sobre isso aí. Então, é muito importante. 1 João capítulo 3, versículo 8, quem que achou, pode ler para nós, por gentileza? 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Glória a Deus. 1 João 3,16, né? Eu falei. Então, esta é uma relação com o nosso próximo. Esta é uma relação, porque o próprio Cristo deu a sua vida, então nós também devemos dar a nossa vida do nosso próximo. Então, observamos gozo e alegria. Então, observamos esse dinamismo sobre o amor. O amor transmite gozo e alegria, esse dinamismo do amor. Ele é dinâmico, ele não fica somente naquilo
mas ele apresenta vivo esse dinamismo dentro da nossa vida. Aí existe alegria, prazer, satisfação e bem-estar. Muitas pessoas servem a Deus com fardo, não com satisfação e dedicação e bem-estar. Então, irmãos, nós devemos nos preocupar sobre isto. Não acontece somente em vocês, não, acontece em todo mundo. A insatisfação da humanidade está muito grande. Por exemplo, o Brasil teve uma satisfação de ter um presidente diferente da direita, mas já está tendo insatisfação. Essa satisfação humana é passageira, mas a satisfação da parte de Deus, quando você busca a satisfação em amor, ela é transbordante, ela apresenta dinâmica e viva dentro de nós, porque essa satisfação, ela traz alegria e amor. Então as dificuldades por meio de finanças, as dificuldades de enfermidade, justiça ou qualquer outra tribulação, não vai tirar esta virtude que o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. De que forma que ele permanece em meio à falta do dinheiro, em meio à falta da saúde, que é a enfermidade, em meio à falta daquilo que você sente frustrado, insatisfação, injustiça que outras pessoas fazem contra você. De que forma que ela vai estar estabilizada dentro de nós, nessas tribulações? Sim, em tudo isso, você vai passar por tudo isso, mas a paz e a harmonia do amor vai permanecer dentro de você, porque você não está ligado a este reino desta terra, você está ligado ao reino de Deus. Porque vem de Deus este amor. Você buscou de Deus este amor, você aperfeiçoou em Deus este amor, você teve a virtude do Espírito implantado dentro de você, amor, gozo e paz. Dentro de você até agora você já está entendendo sobre isto. Amor, gozo e paz, ele é uma junção que está ligado dentro da classe, da primeira classe, a Deus, a virtude a Deus. Você é uma representatividade de Deus, e Deus cuida de você. Não pense assim, que Deus não cuida da sua família. Deus cuida de você. Deus preserva a sua família por você, mesmo que elas não tenham Deus, mas Deus, eu quero declarar essa palavra para você, a palavra profética para você. Não sei para quem que é essa palavra, mas Deus cuida da família, da sua família, mesmo que ela não é cristã. Deus cuida de você, porque você está com a mão aberta para o reino de Deus. Então, tire esse pensamento do seu pensamento. Às vezes você não fala, então não pense. Se você tiver pensado assim, pensa outra coisa e deixa esse pensamento para lá, porque o Senhor está não te corrigindo hoje, mas está te alertando que através disso você vai ser mais abençoado, mais abençoada. A sua família vai ser frutífera. A sua sementeira vai produzir sementes. Aleluia. Oh, glória, aleluia. O reino de Deus é isso, é paz, porque Deus, a quem o crente serve, depois o pastor vai ministrar mais profecia sobre você, viu, pastor? Mas eu vou segurar aqui para mim dar estudo aqui, senão, tá, amém, pastor? Permaneça aí, permaneça na igreja. Deus vai usar o pastor Marcos muito mais além do que Deus tem usado ele aqui, viu? Vai usar por você, pela família de Deus, tá? Porque já é usado, Deus já deu a dose completa do pastor Marcos, mas Deus vai usar ainda com mais eficácia. Vocês vão ver, depois vocês vão falar, o Lorival falou, aquele rapaz lá que deu estudo falou que Deus vai fazer. Não é que eu vou fazer, não é que a minha palavra é palavra de rei, não.
Não tem nenhum cetro de ouro, nem uma aliança de ouro aqui, nem um anel de ouro que ponto para abençoar ninguém, não sou rei, mas o Rei dos Reis, Senhor do Senhor está aqui neste lugar. Ele está ministrando esta palavra sobre a sua vida, e você vai receber de Deus ainda muito mais neste lugar, porque o reino de Deus é paz, porque em Jesus Cristo, a quem o crente serve, Ele é o quê? Ele é o que da paz, Jesus Cristo? Ele é o príncipe da paz. Oh, aleluia. Você pode sentir essa paz aí no seu coração agora? Eu quero chamar a atenção aqui. Não quero chamar a sua atenção ao sentimentalismo, não. Mas eu quero chamar a sua atenção à paz de Deus. Você pode sentir a paz de Deus agora. Você pode sentir o calor de Deus dentro do seu coração agora, nesse frio que está por fora aí. Sente o seu corpo queimar agora. Sente o seu corpo queimar agora de paz. Sente o corpo seu queimar por dentro de paz de Deus. Porque Ele veio para isso. Porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, a igreja sabe decor isso. Este versículo, vocês sabem decor. Se não souber decor, é bem conhecido, partes. Eu lembro agora que um filho vos deu, um menino vos nasceu, e será chamado Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, e o forte. E Deus forte também passou dele. Então, isso é uma situação espiritual produzida pela reconciliação do homem com o seu Criador, por meio de quem? Por meio da graça de Deus, concedido aos nossos corações, graças a Deus. Então, este reino é uma situação espiritual produzida pela reconciliação do homem com o seu Criador, por perdão recebido. Você já recebeu o perdão de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1. Essa situação da paz interior que concede ao crente a graça de viver por meio às violências, por meio à corrupção, por meio à mentira, por meio ao engano, por meio a essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias de hoje, podemos dizer, por meio à pandemia, pastor Marcos. Então, de que forma você tem representado a igreja de Deus em todas as circunstâncias, e manter-se tranquilo e seguro em Deus, para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, vocês acham aí? Então, como que a igreja tem representado nos nossos dias de hoje, por meio dessa pandemia? Será que nós estamos envergonhando o Senhor nesta pandemia? Será que nós estamos se escondendo debaixo das nossas cobertas e não vindo à igreja, mesmo que em momentos restritivos, não cultuando ao Senhor? Como você está sendo apresentado diante de Deus, seu corpo em sacrifício, em adoração a Deus? Eu quero mostrar isso para você nesta noite, porque o Senhor tem me cobrado isso dentro de mim, e eu preciso também ser cobrado, porque eu sou servo do Senhor, e também preciso falar disso. Como que está, não a sua vida com Deus, como está a sua situação diante desta pandemia, representando o Senhor e Jesus Cristo, não representando a igreja. Aonde nós estamos? Estamos nas cavernas, como Elias? Estamos nos escondendo nos escombros? Estamos aonde nós estamos. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, uma coisa eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma boa parte
tem envergonhado o nome do Senhor Jesus Cristo nesta pandemia? Tem. Nós precisamos tomar posição disto e nos levantar cada vez mais, nos desenvolver estes aspectos que refere a vida cristã, a Deus, que é amor, gozo e paz. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, por gentileza. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor esteja com todos vós. Graças a Deus. Então, que Deus continue abençoando. O segundo aspecto da vida cristã, que diz respeito ao próximo. Já nós falamos sobre isso aí, irmãos. Não vai dar tempo de eu ministrar tudo isso aqui, mas os 3 aspectos seguintes são direcionados ao próximo. Na palavra ao próximo não estão envolvidos apenas amigos ou aqueles que nos tratam bem. Ele é abrangente também aqueles que se dizem aos nossos inimigos. Longanimidade é a resistência do amor, é a capacidade de aguardar sem aborrecer ou murmurar, significa ter ânimo longo, né? Mesmo nas circunstâncias diversas. Nós observamos aí que em Provérbios capítulo 14, versículo 29, fala isto. É um exercício da paciência. As relações do cristão com as outras pessoas devem ser com característica de paciência, à espera, principalmente com aquilo que se mostra endurecidos para receber Deus, mas devemos ser pacientes. A Bíblia fala da longanimidade para com Deus, para com o pecador, em 2 Pedro capítulo 3, 15 e 1 Pedro capítulo 3, 20. Vamos ler isso aí? 2 Pedro capítulo 3, 15 e 1 Pedro capítulo 3, 20. A longanimidade pode ser compreendida também com o exercício do domínio próprio em Provérbios 16, 32. Graças a Deus por isso. Quem que achou 1 Pedro capítulo 3, 20, pode ler para nós. Ou 2 Pedro capítulo 3, 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora o outro Pedro, versículo, né? E capítulo. 2 Pedro 3, 15. Entende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Graças a Deus. Então fala, longanimidade é ânimo longo. A pessoa ter ânimo longo. Então, mas o que é isso? É compreendido também como exercício de domínio próprio. Então, diz respeito ao próximo. Benignidade é o serviço do Senhor e a virtude do qual recebemos condições que trata outras pessoas com carinho. Então, você, quando é benigno, considera a disposição do ânimo. Deus é a fonte dessa qualidade também. Salmo capítulo 5, versículo 7. Vamos ler Salmo 5, 7. E Jesus também é o melhor exemplo, 1 Coríntios 10, 1. É dessa fonte que o Espírito Santo nos concede a benignidade como fruto. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 13. Quem que achou um dos versículos aí, pode ler. Salmos, capítulo 5, versículo 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Glória a Deus, né? Graças a Deus por isso. Outro pode ler para nós, por gentileza? Pode ler Colossenses, capítulo 3, 12 e 13.
enquanto eu tomo água aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Glória a Deus. Então nós olhamos aí sobre esses pontos: benignidade e longanimidade. A pessoa ser longanimidade é espírito longo para com as outras pessoas, e benignidade é ser benigno, é bendizer as outras pessoas, bendizer ao Senhor e ser benigno para as outras pessoas. E agora a bondade é o comportamento do amor. É através dessa virtude que o crente vem ser bondoso e misericordioso para com as demais pessoas. Deus é bom e toda boa dádiva vem dele também. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vamos ler também Tiago capítulo 1, versículo 17. Quem pratica bondade torna-se uma bênção para o próximo. O cristão da igreja primitiva praticava essa virtude muito importante, suprido da bondade, necessidade. Em Atos capítulo 2, versículo 44 a 45, fala sobre isso aí. É o exemplo que deve ser imitado pelos crentes da atualidade, pois o Espírito Santo continua operando da mesma forma. Tiago capítulo 1, versículo 17, pode ler por gentileza? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então toda bondade, toda dádiva vem do alto, do Pai das luzes, né? Mais para frente fala que não há variação. É muito importante isso. Graças a Deus. Então que se nós nos desenvolver isso, esses frutos, essa natureza deste fruto, pôr em prática, as pessoas vão ser abençoadas, né, a respeito do nosso próximo. E agora nós vamos falar bem rapidinho a relação de nós mesmos. Nós mesmos precisamos entender esses três últimos aspectos do fruto do Espírito que está registrado em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, mostra para nós que tem também respeito a nós, fidelidade, amor e dignidade. É uma qualidade do Espírito Santo que molda a nossa vida, ao nosso caráter cristão, caráter esse que nos faz ser fiéis em tudo, em toda maneira de viver. Sendo discípulo fiel no pouco, também será muito recebido, muito sobre muito também, e será colocado também sobre muito. Então, esse aspecto de essa última parte aqui, fidelidade, amor e dignidade, que fala aqui bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós entendemos aqui que se nós formos fiéis, fidelidade, e se nós formos fiéis no pouco, como nós falamos no início, no muito, o Senhor vai colocar para a glória de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 21. Vamos ler essa parte. Então esse fruto nos leva a sermos o quê? Mais fiéis ao Senhor, ao nosso próximo e a nós mesmos, né? Fiéis no dízimo. Fala bem baixinho, tá? Fiéis no dízimo. Dói até meu coração quando falo isso. Nas ofertas, no tempo, nos pensamentos. Então não é somente. Então esse aspecto a nós, fidelidade, mostra que nós precisamos, mansidão e domínio próprio, nós precisamos de nos desenvolver dentro de nós. Mateus capítulo 25, versículo 21, vamos ler para nós, para a gentileza. E o seu Senhor lhe diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
Então esse fruto nos leva a sermos fiéis ao próximo e a nós mesmos, fiéis nos dias, nas ofertas, no tempo, nos pensamentos, entregando-nos a Deus todo o nosso trato, acordo, negócio com o nosso próximo e com os nossos compromissos financeiros, com o cônjuge, contribuindo com as causas justas, recuperação espiritual. Jesus, fiéis com nós mesmos, não nos vendemos por preço algum, não abrindo mão dos valores espirituais e da palavra de Deus. Leia Apocalipse capítulo 2, versículo 10, para vocês verem mesmo. Os que permanecer até a morte, mas tem uma palavrinha antes aí. Ei, irmãos, não é pegadinha não. Os que permanecer até a morte, né? Mas os que permanecer fiel. Ela leu lá na Bíblia, eu também, os que permanecer fiéis, não é fiel não, fiéis, fiel, a palavra fiel é um verbo, mas veja bem que na Bíblia não fala o que permanecer fiel. Como é que está aí na sua Bíblia? Ser fiel. Hã? Ser fiel até a morte. Tem outra Bíblia que fala diferente? Ser fiel até a morte. Fiel é um verbo. Eu sou fiel, tu és fiel, ele é fiel, nós somos fiéis e vós sois fiéis, eles são fiéis, né? Então, aqui nós observamos aqui que os que permanecer fiéis até a morte, esse receberá a coroa da vida. Veja bem que a palavra fiel, ela não é somente você que permanece só fiel, mas também as pessoas que estão ao seu redor vão receber a recompensa também de ser fiel também através da sua fidelidade também. Porque você está edificando, nós estamos produzindo frutos diante de Deus. Nós somos fiéis sozinhos? Sim ou não? Hã? Por quê? Porque tem que ter Deus no coração. Viu, irmãos? É isso aí. Nós não permanecemos fiéis sozinhos. Nós temos que ter Deus, tem que ter o Espírito Santo para nos ajudar, para estar conosco, para nós continuar a ser fiel. Ser fiéis para a glória do Senhor. Então, boa palavra. Nós não permanecemos fiéis, mas nós não permanecemos fiéis, melhor dizendo, sozinhos, mas nós temos que ser fiel a Cristo que está junto conosco, para nós sermos galardoados, para nós recebermos o que? A coroa da vida, porque o Cristo já é realidade. Agora nós somos feitura dele e receberemos a coroa da vida através da nossa fidelidade, porque nós permanecemos fiéis diante de Deus para a glória do Senhor. Então a mansidão e amor canalizante, a fidelidade. O que é a fidelidade? É o amor dignificante. Ele faz, igual o irmão falou, ele faz com que nós permanecemos fiéis, tornando-nos dignos da sua própria fidelidade, que não é a nossa, mas a fidelidade de Deus.
Então, fidelidade é o amor dignificante de Deus na nossa vida. E a mansidão é o amor canalizante na nossa vida. Nós somos mansos porque nós somos canal de bênção de Deus na nossa vida e para as outras pessoas também, e para nós mesmos. Então tem muito a ver com bondade e humildade. Os discípulos cheios do Espírito abranger também esse fruto em seu coração. Se você aproximar do pastor Marcos, você vai ser mais abençoado. Se você não aproximar do pastor Marcos e aproximar de outra pessoa, você vai ser também mais abençoado. Mas se você não aproximar de nenhum dos dois, você vai ser menos abençoado. Porque a bênção, quando você está junto de uma pessoa, a bênção daquela outra pessoa é compartilhada com você, e você vai receber bênçãos retundantes de Deus, porque a mansidão é um amor canalizado de bênção na sua vida e para as outras pessoas também. Então tem a ver com a bondade e humildade. Então esses discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo porque estiveram com Cristo. Eles foram abrigados com o próprio Cristo, presenciado Cristo, e mesmo na morte. Por que na morte eles fugiram? Porque era só Cristo, era Cristo que tinha que passar por aquilo, pelo Calvário. Os discípulos não tinham condições de passar pelo Calvário junto com Cristo. Eles sofreram pelo amor de Cristo, mas não passaram pelo Calvário como Cristo passou naquele momento. Mas eles sofreram penalizados, eles foram canalizados pelo amor de Cristo e sofreram pelo esse próprio amor volante que dirigiu eles para o reino celestial. Por isso que o apóstolo Pedro falou: olha, vocês querem me matar e querem me crucificar numa cruz, mas eu não aceito ser crucificado pelo próprio jeito de Cristo, Jesus, como Cristo, porque eu não sou merecedor de ser crucificado como Cristo. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu acho que ele até falou, não sei se, eu acho que ele falou então, mas crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Respeitaram o direito, respeitaram, eles entenderam, é tudo vontade de Deus. Então é muito importante nós nos canalizarmos e submeter e entender que nós fomos abençoados, recebemos de Deus o dom do Espírito, o fruto, mas nós não conseguimos fazer o que outra pessoa faz, mas nós somos abençoados por esta pessoa através do que ela faz, do que a missionária faz, do que o presbítero faz, do que o cobreiro, cooperador e etc. Então é um canal de bênção. Nós tornamos-se canal de bênção de Deus através do dom do Espírito Santo de Deus. Observamos aqui que Pedro, por exemplo, ele claramente foi diferente de todos, mas não foi igual a Cristo, ele não recebeu recompensa. Mas Pedro, ele foi impulsionado naquele dia ali, do dia do Pentecostes, aquele impulsionamento violento, até violento. Ele era impulsivo antes do Pentecostes. Então Deus usou aquele de repente de Pedro, aquele impulso, aquele rapidez de Pedro, para o reino de Deus, para o reino dele. Então ninguém teve aquela visão lá no dia de Pentecostes. O pessoal estava tudo ali, olha o que está acontecendo, não sei o que, é uma loucura, parece que estão cheios de mostos, esse povo aí está falando em outras línguas. Então Pedro impulsionou, ele falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então no dia do Pentecostes observamos aí que, em contraste, amável e submisso nesse propósito de Deus, ele falou: não, gente, isso aqui já não estão cheios de moço, eles estão cheios do Espírito Santo, porque em Joel capítulo 3 fala: recebereis, nos últimos dias recebereis do meu Espírito. Joel capítulo 2, versículo 3 ali, né? Nos últimos dias recebereis do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões. Não é isso?
Então ele impulsionou e teve aquele derramamento do Espírito para a salvação. Mais ou menos 3.000 almas ali salvou-se, e não contando crianças. Teve muita gente ali, né? Teve muita gente se salvar. Ali foi um comentário muito impressionante. Então, também Moisés, antes de ter uma experiência íntima com Deus, agindo de forma brusca e violenta contra aquele que matou o seu parente ali, o israelita, foi lá e ele foi e matou ali também, aquele impossível que teve ali, enterrou na areia, parece. É isso mesmo? Matou um egípcio, enterrou na areia, é isso? Escondeu o corpo. Então, mas só que depois ele fugiu, pelo impulso. Mas Deus usou ele depois. Ele teve uma experiência íntima com Deus, agindo de forma brusca. Não estou apoiando e não quero apoiar esse tal tipo de ato repentino, jamais. Está repreendido essa mentalidade aí sobre esse assunto. Não quero, mas só que Deus, ele transforma a pessoa. O Espírito Santo transforma a pessoa e traz ele para ser usado na igreja desta forma, para usar pelo temperamento. É isso, pastor? Pelo temperamento dele. Então, vem porque Deus vai te transformar. Não é vem como estás, não. Vem que Deus vai te transformar e vai te tornar-se homem mais cheio do Espírito Santo, né? Homem mais cheio da graça de Deus. Tanto violento que Moisés era, mas ele tornou-se, a Bíblia diz que ele tornou-se o homem mais manso da terra. Mas tem um que foi mais manso da terra, com certeza, foi o próprio Cristo. A certeza de estarmos andando com Cristo nos faz ser mais mansos como ele foi quando oferecemos seus acusadores na cruz. Isso é domínio próprio, irmãos. É amor de autogovernante. Você submeter à vontade de Deus implica precisamente sujeitar os desejos da carne. O domínio de que se deve fazer, ser e sobre o que se deve fazer, a vontade, fazer e ser, a vontade de Deus e fazer e ser. Não importa se você vai ser crucificado, vai ser maltratado, mas o importante é que você precisa crucificar a sua carne cada vez mais. Mortificar a sua carne cada vez mais. Todas essas virtudes que nós falamos do Espírito Santo faz com que nós paramos e para que nós venhamos ser renovados e restaurados ao caráter de crente, ao caráter de cristão, que assim dará fruto do Espírito Santo. Por isso Paulo diz: contra estas coisas não há lei. No versículo 23 fala isso: pois a função da lei é controlar, restringir, impedir, ou seja, conduzidos pelo Espírito Santo. Não há necessidades e limites, irmãos. Se você é conduzido, não é constrangido, você é conduzido pelo Espírito Santo, não há necessidade de limites. O limite é a glória de Deus. Não há necessidade de limite. A glória de Deus, ela é infinita, ela é abrangente nas nossas vidas. Então eu quero deixar nesta noite mais uma vez uma introdução, esse introdutório deste estudo sobre o fruto maduro de Deus, o fruto maduro seu, o fruto maduro pelo Espírito Santo de Deus. Você é o fruto maduro. São duas coisas que o fruto maduro ele tem, duas coisas, duas consequências, duas ações do fruto maduro.
ou o fruto maduro é colhido e levado à mesa para comer, ou o fruto maduro cai no chão. Se ninguém colher, ele cai no chão, ele apodrece, e depois de apodrecido, ele é útil ainda. Nasce a semente. Nasce a semente. Então eu quero dizer para você nesta noite, que você representa o fruto do Espírito. Não importa se as pessoas não têm te valorizado, mas você é fruto maduro do Espírito. Não importa se você não tem capacidade. Às vezes a pessoa que vira do seu lado, ou que está do seu lado e vira para você, você não vale nada. Você já ouviu isso ou só eu que ouvi isso aí já? Você não serve para nada. Você já ouviu isso ou só eu que ouvi só? E você sai dali arrebentado, podre, esbagaçado. Mas lembre-se que você tem a semente do Evangelho. Você tem a semente de Deus que brotou no seu coração. Você é útil, mesmo que as pessoas não peguem você e compartilhem com você na mesa, mesmo que as pessoas não peguem você e levem para as melhores mesas, os melhores manjar. Às vezes você não participou esse mês de nenhum manjar, nenhuma pizza gostosa, mas você pode participar de uma feijoada. Outras vezes não tem condições de participar, mesmo que ninguém te convida para você fazer isso. Mas você é um fruto de Deus. Deus te valorizou. Não diga que você não tem condições. Não diga que você não é nada. Não diga que você não tem condições para fazer o reino de Deus, missionária. Não diga, eu não tenho capacidade, eu queria ser como o Lorival, eu queria ser espontâneo, esporádico, eu queria ser como fulano tal que ora 4, 5 horas por dia. Você olha no joelho de irmãs que está calejado, eu queria ser igual. Não fala isso, não seja. Eu quero ser segundo a vontade de Deus. Você é o fruto do Espírito. Você representa o fruto maduro de Deus. Você representa. Glória a Deus. Você é útil. A sua capacidade é a capacidade que Deus precisa para fazer aqui nessa obra, nesta casa de oração. Não pense que você não é valorizado aqui, porque Jesus já te valorizou. No tempo certo Ele vai te exaltar, no tempo certo Ele vai te abençoar. Se não for nessa vida, lá na glória Ele vai te receber de braços abertos. E agora eu não vou dizer receba o Espírito de Deus. Agora eu vou dizer para você, representa o fruto maduro. Você pode dizer comigo, eu sou o fruto maduro de Deus hoje? Você pode dizer agora, obreiro, eu sou o fruto maduro? Você pode dizer agora, irmã, eu sou o fruto maduro de Deus? Tem que ser fruto, tem que frutificar, tem que dar fruto para a glória de Deus. O fruto maduro tem que ser um fruto para transbordo, para a glória do Senhor. E eu quero dizer nesta noite, declare isso dentro de você, eu sou o fruto maduro de Deus, para representar Deus aqui na terra, para representar o meu próximo e para me representar diante do altar de Deus. É isso, pastor? Amém? Para representar diante do altar de Deus. Eu vinha pregar aqui, não tinha altar, separação do altar, mas no mundo espiritual já tinha o meu lugar aqui preparado para me ministrar aqui. Como você tem um lugar aí, é o mesmo lugar que eu estou aqui, é o mesmo que você está recebendo. Você é útil da mesma forma para a glória do Senhor. Privilégios é esse de estar na presença de Deus. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos em nome de Jesus.
E eu nem vou orar hoje, porque eu só ministrei e só declarei palavra, e o pastor vai fazer o que tem que ser feito, porque está na mão do pastor a liderança, o ministério e aquilo que tem que ser feito hoje segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pode dizer comigo, eu sou o fruto maduro de Deus. Amém. Então mortifica pelo amor do reino do Senhor. Então